legal, está no ar o Tempo Técnico, o programa da Associação, meu parceiro, dos Treinadores de Goleiro, Associação Brasileira dos Treinadores de Goleiro, ABTG. Comigo aqui o Wisner Soares e Marquinhos Lopes. Vou começar aqui com o mais velho, viu, Wisner? É o Marquinhos, acho que é o Marquinhos, né? Então já vou. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Palmieri. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, cara. Wisner, tudo bem, cara? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa madrugada aqui no Catar, 2 da manhã. Estamos firmes Pois aqui. é, cara. Obrigado pelo teu esforço aí, né? A gente Sempre é sabe um prazer. a gente sabe que. Mas eu tenho prazer, né, em estar com vocês Também. aqui, a gente falar de futebol, falar com os amigos treinadores de goleiro, contar com a presença deles. É importante que eles participem, né? A gente sabe que a gente está começando, de repente ele fica meio. Ah, como é que é o programa? Como é que os caras estão? Estão, não estão? Vamos fazer o quê? Problema. A gente vai devagarzinho, a gente vai mostrando para eles que a ideia aqui é a gente compartilhar experiência, conhecimento e também aprender. A gente nunca sabe tudo, aqui ninguém sabe tudo, a gente está aqui aprendendo e o Guto acabou de dar uma ideia para a gente, né, da gente trazer outros colegas aí para baterem papo com a gente. A gente está aguardando o Jair, daqui a pouco o Jair entrando aí, a gente coloca ele na resenha. Eu separei, aliás, antes de falar disso aqui, eu queria. Tá chegando o Jair aí, ó. Vamos ver se ele vai chegar com a internet dele ou se ele vai chegar com a internet do vizinho lá, né? Fica roubando o Wi-Fi do vizinho, aquela internet tabajara. Ó a fera aí, vamos ver se ele. Vamos ver a fera. Segura aí. Grande Jair, que elegância! Você está ouvindo a gente, Jair? Estou ouvindo e estou vendo e estou escutando que você estava me pichando. Porra, tem a luz Boa aqui noite, atrás, Jair. cara. Porra. Aí, tem a luz aqui, ó. É você que está brilhando. Você é o cara que brilha, pô. Você não é fraco, Não, olha lá, pô. parece até que eu sou santo, olha lá, olha lá. É o iluminado. É isso aí. É, iluminado, tá bom aí. Aí, Tá tudo Palmeiras. bem? Tudo bem, Jair? Aí, ó, tentei uma nova situação aqui, vou ver se dá certo. Luz já chegou, lá, estou iluminado. Pô, tem que encontrar um espaço aqui, sei lá, rapaz. Acho que agora Aí, ficou tá bom. melhor. Tá bom, fica à vontade aí, cara. Nem aqui, nem Ó, lá em começou o treme-treme dele, ó. Vê um lugar bom aí pra tua internet não picotar. Chegando também o Rômio, boa noite, tudo bem, Rômio? Boa noite. Um abraço para todos aí. Prazer estar com vocês novamente. Tá foda. Legal, Eu, show de bola. Eu vou. Porra, não tá. Já tá ouvindo a gente aí? Estou procurando um ângulo melhor aqui para sentar. Fica à vontade aí, gente. Enquanto você acha o seu ângulo aí, eu vou deixar um recado aqui para os colegas treinadores de goleiro, que lá no nosso site, na abtg.com.br, você, treinador de goleiro, pode se associar à ABTG e participar conosco, né, desse sonho, a gente fazer parte do mesmo time, aprendendo. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um site, né, que é esse que a gente falou, onde a gente debate alguns temas ligados à função do treinador de goleiro. A gente apresenta alguns argumentos, tem uma discussão livre, na boa, né? Tem alguns debates lá que são muito interessantes. E a nossa ideia, a nossa intenção, através do site e do que a gente faz aqui, tá aí, ó, já. Boa noite, Luiz Felipe Castro. Prazer nosso estar recebendo você aqui na nossa resenha. É justamente a gente poder dividir e aprender, né? Dividir e conquistar, né? Uma frase assim conhecida, famosa. Então a gente pede para você, treinador de goleiro, você que trabalha em escolinha, você que trabalha em clube de futebol, você que trabalha na base, associe-se, né? Tem lá o link, associe-se, clica lá no link da BTG. É simples, é fácil, existe uma contribuição anual, que é com esse recurso que a gente monta projetos como esse aqui, né? De poder dividir a experiência. E a gente vem aí em abril
se Deus quiser, um curso online, é o primeiro curso nosso online. É bom a gente repetir. O curso ele tem uma fase online, ele tem uma fase presencial teórica, presencial prática e depois tem uma prova. A ideia é a gente desenvolver isso esse ano. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa da participação sua, treinador de goleiro, conosco. Bom, dito isso, eu acredito que todos os senhores aí acompanharam a final do Mundial de Clubes, onde o Palmeiras teve essa primeira experiência, né? E a gente ouviu muita coisa, eu ouvi muita coisa. Eu, antes de entrar no assunto em si do treinamento de goleiro, como aqui só tem cobra criada, gente que trabalha com futebol, com os renomados treinadores, a gente tem o Isney aí trabalhando fora do Brasil, Marquinhos, teve essa experiência fora do Brasil, trabalhou em seleção brasileira, um cara que também dispensa apresentação, o Rômulo trabalhou com seleção brasileira, Jair, o monstro, formou vários goleiros no Vasco, foi goleiro, jogou e formou vários goleiros no Vasco. Eu queria saber de vocês o seguinte, eu ouvi essa semana que isso veio, inclusive, da parte da diretoria do próprio Palmeiras, né? Que os dirigentes estavam, não sei nem o termo que eu vou usar aqui, mas eles estavam na bronca porque os jogadores pareciam que estavam viajando para a Disney e não para uma final de Mundial. E faziam conta para pegar o Bayern. Mas eles tinham que passar primeiro pelo time do México. A pergunta que eu quero fazer para os senhores é a seguinte, levando em consideração a Copa do Mundo recente, tudo que a gente tem sofrido aí, moçada, vários anos sem conquistar a Copa do Mundo, aquele oba-oba que teve aqui no Brasil, o que vocês acham? Jogador brasileiro, tá aí o Isney que está fora, Marquinhos trabalhou fora há muitos anos, eu trabalhei fora também no Brasil. Qual é o conceito que a gente precisa carregar para dentro do campo para a gente tentar estabelecer um novo início? Porque eu acho que tem que dar um reset. Tem que dar um reset, não é possível que a gente vai continuar... jogadores estão mais preocupados com corte de cabelo, com brinco na orelha, com a conta dele no Instagram, do que com futebol, com o que ele vai apresentar de imagem, né? Do que com o futebol em si. Vocês concordam? Por favor, fiquem à vontade. Eu já vou começar com o Jair. Está me ouvindo bem, Jair? Estou ouvindo. Fica à vontade aí. Mesmo se a sua imagem travar, sim, mesmo se a sua imagem travar, a gente está te ouvindo. Fica à vontade aí. Olha, tratando-se de um torneio, não é um campeonato, é um torneio, um jogo, envolve uma série de aspectos psicológicos, preparação. Eu não vi assim o Palmeiras acovardado. Eu vi foi uma grande atuação do Tigres, que até me surpreendeu, porque eu tinha visto o primeiro jogo e não me agradou muito a maneira. Mas o Palmeiras, quando chegou... Eu já disputei uma final também fomos até a final, Vasco Real Madrid, e realmente é uma situação totalmente diferente de tudo que a gente vê aqui, porque nós temos aqui da nossa América do Sul, nosso ambiente aqui interno, e de repente nós estamos nos vendo num torneio internacional, numa Copa Internacional. Quer dizer, tem sempre um envolvimento muito maior, uma responsabilidade muito grande, não se pode errar, um jogo eliminatório. Então, tudo isso contribui para que o jogo seja um jogo travado, pensado, disputado. E num lance absolutamente, um lance que eu considero uma infelicidade, porque eu conheço o jogador Luan, desde a base do Vasco, de promessa passou à realidade, sempre jogou muito futebol, é um zagueiro clássico, não é violento, e ali foi um lance de um jogo. Como nós também lá no final ficamos também reféns de um lance, de um escorregão na área, e o Raul se aproveitou e fez o gol num jogo,
Isso aí que me deixou uma frustração muito maior num jogo que nós dominamos a maior parte do tempo. Uma questão só de oportunidade. Ali eu vi isso, uma infelicidade, um placar mínimo, que eliminou e tirou todas as chances de recuperação. Então, eu não vi assim no Palmeiras uma intimidação do adversário. De um jogo normal, de uma semifinal e que tratando-se de um torneio eliminatório. Wisner, a gente... será que o Palmeiras não jogou? Eu tinha um treinador que falava que o espírito tinha que estar no corpo. Será que os caras não estavam ocupando ali um espaço para enfrentar o Tigres, mas já sonhando em enfrentar um Bayern? Eu concordo com o Jair. Eu vi o Palmeiras jogar, o Palmeiras começou bem, de repente o Tigres começou a envolver, um toque aqui, um toque ali, e eu vi o Palmeiras envolvido, e os caras, começaram a mandar no jogo. Fala aí, meu parceiro, o que faltou pro Palmeiras aí para... Você acha que teve realmente essa questão do... vamos entrar, vamos jogar? Porque o brasileiro tem essa mania, né? Acha que vai resolver o jogo na hora que quer. Fala aí, Luiz. Bom, para mim, Palmeiras teve algumas situações aqui que influenciaram bastante. Primeiro, você tem uma final de Libertadores, né? O Palmeiras é campeão. Em menos de 48 horas já estão dentro do avião para poder pegar um voo para disputar o torneio. E aí pega um fuso horário de 6 horas, que realmente depois de 2 dias já joga novamente. Então, falando nisso, eu acho que não faltou empenho dos atletas, como o Jair falou, na minha ótica. Eu vi bem o jogo, não pude estar no estádio, mas eu acompanhei bem o jogo. Eu acredito que foi uma série de fatores que aconteceram, sem contar que, vou trazer um pouquinho para a minha realidade. No campeonato, nós fizemos um jogo aqui contra o do Rio, foi a equipe que jogou o Mundial. É uma das melhores equipes aqui. Fizemos uma partida fantástica. Eles empataram com a gente no final 1-1. E depois, logo, na semana seguinte, nós fomos jogar uma Copa, que o Marquinhos conhece bem, como se fosse a Presidente Cup, é o segundo campeonato mais importante. Nós jogamos, aqui é a Emir Cup, nós perdemos nos pênaltis para uma equipe da segunda divisão. Uma equipe que não está nem brigando para subir. Nós perdemos para essa equipe nos pênaltis, porque houve uma carga de concentração muito grande na partida contra o do Rio. Quando nós terminamos a partida, os jogadores acharam que ali já estava o serviço todo pronto, já estava, né, tudo já estava feito. 4 dias depois jogamos e fomos eliminados nos pênaltis e houve sim um relaxamento emocional muito grande. Então eu acredito que não faltou, eu acredito que o Palmeiras começou bem e quando deu aquele clique de querer voltar a jogar, já foi tarde. Essa é a minha opinião sobre a situação do Palmeiras. Mais o fuso horário, mais uma comemoração de Libertadores, uma pressão, depois de 48 horas já está dentro do avião. E ainda, quer não, você começa a querer comemorar esse título, mas é muito complicado você ganhar uma Libertadores e esquecer de comemorar, né? Você vai ter que esquecer de comemorar para pegar um avião e já ter que disputar um torneio da importância que é o Mundial. Então, eu acredito que foi alguns fatores que influenciaram bastante do Palmeiras não ter chegado à final. Marquinhos, você? Bom, pessoal, é uma das coisas mais difíceis que tem no futebol é você conseguir fazer o teu atleta se empenhar quando vai jogar contra um time de menor expressão. Essa é uma dificuldade que todos os treinadores têm, todos nós da comissão passamos por isso. Não é o caso, não sei mas isso atrapalha muito. Por exemplo, você não consegue fazer um jogador se empenhar como ele deveria contra um adversário de nível técnico menor. Veja isso, por exemplo, na Libertadores, que a gente joga muito aqui, e a gente sempre encontra times que jogam contra time da Venezuela, que você pega... Nós jogamos, estava no Fluminense em 2011, nós fomos jogar contra a Venezuela. Pô, era um time de uma universidade, um time fraquíssimo, entendeu?
nós ganhamos de 1-0 aqui, 2-0 aqui, 2-0 aqui, fomos lá, um time horrível, um time horrível, time horrível. Aí os caras fizeram um gol e foi um sufoco o tempo todo. Por quê? Concentração. Então é muito difícil você fazer o jogador, principalmente o jogador brasileiro, que aí é uma questão de cultura, é diferente, tem vários aspectos que influenciam muito. Quando você pega um nível técnico muito, uma disparidade muito grande, você fazer o teu atleta concentrar. É claro que o Tigres é um bom time, pô, mas olha o plantel do Palmeiras, olha o plantel do Palmeiras, é como o plantel do Flamengo, é tete a tete ali. Então, quer dizer, aí entra esse fator que você já sabe que você tecnicamente é superior e que você também, no fundo, acha que pode virar o jogo a qualquer momento. Isso vai acarretando, e como no decorrer do jogo isso não acontece, que nem o Wisner falou aí, o Palmeiras entrou bem, depois o Tigres melhorou e o Palmeiras não soube se encontrar no jogo. Isso é muito comum. Então, eu acho que é um fator muito complexo. Existe fuso horário, existe tudo isso, mas a concentração e a pegada é diferente quando você pega um time de nível técnico inferior. E isso atrapalha muito. Aí você entra, tipo assim, você entra e deixa a coisa acontecer. E você quer resolver durante a partida. Eu não sei se nem eu poderia falar isso aqui, porque está ao vivo, mas é a mesma coisa de uma relação sexual. Se você não entrar preparado e quiser resolver no meio da partida, se você quiser criar motivação, só vai piorar, cara. Jair entende bem disso aí, né, Jair? Isso aí é tua área, tá ligado, né? Cara dele. A minha opinião é essa. Eu acho que é difícil, é um drama muito difícil que todos os times, vamos falar de Brasil, que todos os times passam por isso. Você, que nem o Wisner falou, pegou uma decisão de campeonato, ganhou um jogo travado, difícil, onde o Palmeiras também não jogou tão bem assim, entendeu? Aí foi para essa decisão, a pressão que já existe de o Palmeiras não ganhar o Mundial há anos e anos aí. Isso tudo acarreta, isso tudo pesa. E quando você tem que virar uma partida no decorrer do jogo, é muito difícil. E quando começa com um placar negativo, é pior ainda. Então, eu acho que esse foi um dos fatores que atrapalha. E o brasileiro tem muita dificuldade nisso aí, de se superar nesses momentos quando joga contra times tecnicamente inferiores. Ok. Rômio? Copiou a pergunta aí, Rômio? Está congelado, Rômio? Será? Está ouvindo, Rômio? Tem que liberar o seu microfone aí. Copiei. Os colegas que me antecederam conseguiram resumir bem, enquadrar bem esse acontecimento aí, esse jogo do Palmeiras. Quer dizer, o Wisner aborda a parte fisiológica, né, que o Marquinhos também acrescentou, fuso horário, cobrança, há muito tempo que o Palmeiras há um tempo que o Palmeiras vem almejando esse título, a parte fisiológica, o fuso horário, o desgaste do campeonato corrente, de repente a questão do sono, né? Pega um time que ficou bem postado, que fez um planejamento para enfrentar o Palmeiras e foi eficiente no seu planejamento. Foi, de certa forma, o Palmeiras foi envolvido. Nós tivemos no Everton, né, um atleta que foi bastante exigido. Isso é um indicativo de como o Tigres funcionou bem, essa questão de ataque. O tempo foi passando, a ansiedade subiu,
né? E aí o Palmeiras não conseguiu reverter a situação. Eu vou É soltar aqui um para componente vocês. de várias coisas. Ok, eu vou soltar aqui o vídeo. Tem uns lances aqui, eu ia entrar nessa questão do Everton para perguntar para vocês, que é, vamos dizer, a nossa área específica, né? Vou soltar aqui, vamos dar uma olhada. O Everton, ele teve... Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Então, Tá. Ele já vindo de um Estamos. tempo para cá, legal. Ele já vindo de um tempo para cá, ele foi campeão olímpico, né? O Everton era o goleiro daquela seleção olímpica, que, pô, fez um diferencial na carreira dele. Esse tal de Quinones aí, esse cara deitou e rolou o jogo todo. Ele e o tal do Gignac. Mas o Everton foi, olha que lance plástico, né? O lance plástico. O Everton já vem se destacando há muito tempo e eu queria, enquanto vai passando os lances aí, saber a opinião de vocês em relação ao Everton, que o Everton vem apresentando no Palmeiras e na própria seleção. Vou começar com você, Jair. O Everton, outro dia eu tive o prazer de vê-lo dando uma entrevista e contando sua história. Ele demonstrou para mim uma determinação muito grande e um foco extraordinário no que ele queria para o seu futuro. Foi contratado depois de ser campeão olímpico, o capitão da equipe, o jogador mais importante lá do Atlético Paranaense, aceitando ir para o Palmeiras, sabendo que teria uma condição, e foi realmente o que aconteceu, o goleiro. Todos falavam para ele que repensasse nessa sua decisão, ia deixar uma estabilidade de ídolo para tentar, numa situação que ele ia começar como terceiro. Mas ele realmente se mostrou muito feliz de ter trocado de clube, uma importante equipe como o Palmeiras, sem desmerecer lá o Atlético, chegou nessa condição e nunca deixou de treinar, se abateu, respeitou sempre os goleiros que estavam lá, que realmente estavam muito bem, Fernando Praz, principalmente. Goleiros experientes, mas ele apostou no futuro, não relaxou nunca. E o resultado é esse. Porque ninguém chega no auge, ninguém chega nessa condição que ele chegou agora, fazendo fofoca em vestiário, se desanimando, torcendo contra, e que isso acontece, que está jogando. Ele se voltou ao clube e aguardou sua oportunidade. E quando a oportunidade veio, devido a essa sua preparação anterior, essa sua vontade, essa sua concentração e seu foco, o resultado é esse aí, não me surpreende nada. Eu considero hoje o melhor goleiro do Brasil. Vou pegar o Wisner. E aí, Wisner, o que você acha aí do Everton? Sem dúvida nenhuma, é um dos goleiros mais regulares que nós temos hoje no mundo, não só no Brasil. Eu estava até dando uma olhada no scout dele, comparando com os outros goleiros de fora. E uma coisa que chama atenção, vou levantar uma bola aí. Ele é regular dessa maneira, por quê? Porque ele defende a meta. Ele se faz um bom goleiro, por quê? Porque realmente ele defende a meta. Nada contra o estilo de cada um. Só estou falando que ele está sendo lembrado como o goleiro que é, como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, e uma regularidade muito grande por defender a meta. Então, principalmente contra o Tigre, ele fez ali 4 defesas importantes, com um grau de dificuldade muito grande. E sem contar a liderança que ele tem junto aos jogadores. Ele ganhou a medalha de ouro, que inédita, né, nas Olimpíadas. E, sem dúvida nenhuma, hoje, eu acho que uma briga muito boa, não porque tem o Alisson, o Ederson, mas é uma briga muito boa para estar na seleção brasileira. E, como sempre, a seleção muito bem servida de goleiro.
Com certeza, e isso é bom para o Brasil, né, cara? Ô, Romel, sua opinião em relação ao Everton? Eu vou pegar esse gancho aí do Wisner. Ele deixou a bola quicando, né? Então vamos lá. Excelente observação do Wisner em ressaltar que essa lembrança, né, essa valorização do Everton se dá pelo fato dele defender a meta, né? Foi muito feliz o Wisner e eu acho que, principalmente para quem é preparador de goleiros da base, onde encontrava e ainda encontra garotos copiando ícones, nada contra, como o Wisner falou, mas copiando ícones que estão enaltecendo a questão do jogar com os pés, né? Jogar com os pés. Que goleiro, caramba, que goleiro é esse? Olha como joga com os pés. Olha o controle de bola dele, que passe, né? Que cobrança de falta que esse goleiro faz. Então, nada contra. Mas tem uma garotada, eu tenho percebido isso, tem uma garotada se agarrando muito a uma questão que eu diria, e me permitem o erro, eu diria se agarrando a uma questão de segundo plano e deixando de lado a questão do primeiro. É uma questão boa até para a gente levantar aí, talvez aí vai uma proposta em outro programa, em outra live. Mas o Wisner foi muito feliz quando fala da regularidade e dele aparecer defendendo a meta. Legal, isso está na pauta aqui, tá? Vai ser a seguinte aí, vou passar a bola para o Marquinhos. Vamos ouvir o Marquinhos também. Fica à vontade, Marquinhos. Não, eu acho que o Everton é um profissional muito sério. Até vou contar uma historinha dele que é muito simples. Ele foi campeão, ele acabou de ser campeão pelo Palmeiras, campeão da Libertadores, e aí ele foi para casa. E os parentes deles, os amigos, queriam visitá-lo. E ele simplesmente não quis. Não quis. Isso mostra o profissionalismo dele, porque dali a 2 dias ele teria que fazer uma viagem e teria que participar do jogo e, obviamente, teria que fazer os exames da Covid. Então, isso mostra o profissionalismo dele. Em momento algum, ele relaxou, se deixou envolver pelo momento e com isso, ele mostrou o profissionalismo que ele tem. Então, é um cara que está hoje, sem dúvida nenhuma, também. Eu vou usar uma frase até que não foi minha, mas eu ouvi pela primeira vez e gostei demais. Eu a uso sempre para definir o que é um grande goleiro. Um grande goleiro é aquele que aumenta a distância entre as falhas. Esse é o grande goleiro. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Regularidade. Essa frase não é minha, eu aprendi isso quando eu estava no Inter. Eu vi o Klemer falando isso e eu gostei muito. E eu peguei essa frase para mim porque eu acho que o que faz a diferença de um goleiro para o outro é a distância entre as falhas. E se você parar para ver, você vai ver uma falha do Everton aí, você vai demorar para lembrar dela. É por isso que ele está nesse momento hoje, um profissional que conta com muita força, trabalha, cara, sério. Parabéns aos profissionais que trabalham com ele agora, que é o Rogério. Mas antes disso, a gente tem que dar mérito para o que estava no Atlético Paranaense também, que é o Luciano, e depois o Felipe, né, que é filho do Leomir também, são que deram sequência nisso aí. Então, quer dizer, é um goleiro que está pronto. Volto a repetir o que vocês falaram. A seleção hoje está muito bem servida de goleiro, com esses 3 goleiros que nós temos aí hoje. Eu acho que o Alisson, o Everton e o Ederson está muito bem servido desses goleiros aí. Eu não sei qual é a altura dele, mas ele não é gigante. Ele não é um goleiro gigante.
né? Esse padrão europeu aí que todo mundo diz que é fundamental. Tudo bem, eu sou até suspeito para falar, porque eu joguei, tenho 2 metros de altura, mas eu sei o que eu sofri para conseguir É um 8-9. tentar, Um para 89. tentar 1,89. Não parece, né? Eu Não já parece. tinha visto. Que é uma boa, É. que é uma boa altura, né? É uma boa altura. Ele é um cara rápido. O Alisson, pesquisa A para mim altura aí, é então, já ótima. que vocês estão de olho aí. Vamos, e qual a altura do Alisson? Que ele vai ser já já tema do nosso bate-papo aqui também. 1,91. 2 centímetros aí tem que ver envergadura, né? Tem uns camaradas que têm envergadura maior. Isso aí já faz diferença dentro do gol. E o Alisson é um cara também. Aliás, eles são Muito. parecidos, assim, com essa questão da reação, da velocidade de reação, de saindo do gol. Bom, enfim, eu, eu queria saber de vocês o seguinte: o Wisner tocou num ponto que é o próximo tema, mas eu não quero soltar já a questão do Alisson, que eu separei aqui uns lances, né? Marquinhos já trabalhou com ele, não é isso, Marquinhos? Você já trabalhou com ele, né? Sim, foi eu que lancei ele no Inter. O que eu vi assim foi algo, eu diria assim, um dia totalmente atípico na carreira do cara, né? Ele errar daquela forma como ele errou e num momento difícil, ruim, porque tudo que um cara como o Alisson, né, faz tem peso dobrado, né? Duro, a pancada vem mais forte e tudo que a gente espera dele por ele ser quem ele é. Então, esse ele teve ali aquela infelicidade, mas cara, já já a gente vai falar um pouquinho dele. Eu quero mostrar para vocês antes algo que eu separei aqui. Nós já vamos falar do Alisson, dos erros que ele cometeu, pegando o gancho aí do que o Wisner colocou, né? Que o Everton é um cara que fecha o gol. Ele se preocupa em cumprir a missão principal dele, que é fechar o gol. E ele vem fazendo isso muito bem. Eu separei para vocês aqui 2 lances do Tuca Ferretti e eu já tinha visto isso, eu não sabia, eu não liguei o nome à pessoa. Eu não tinha ligado o nome à pessoa. E de repente, caraca, é ele. Essa fera aí é brasileiro, naturalizado mexicano. E, pô, o cara foi trabalhar no México. Ele está há mais de 10 anos no clube. Vocês têm noção do que é isso? O treinador está há mais de 10 anos no clube? Treinador. Que no Brasil, o cara perdeu 3 jogos e ele tá fora. No quarto, ele está fora. Isso é uma estatística que foi feita uma pesquisa e que ela mostrou, e durante 16 anos do Campeonato Brasileiro, foi feito lá na Alemanha. Depois eu posso até mostrar isso para vocês, que o treinador no Brasil, durante esses 16 anos do Campeonato Brasileiro, o que essa matemática avançada provou? Que o treinador, se ele perder 3 jogos seguidos, não importa o que ele fez para trás, ele é demitido. Estatística avançada comprovou isso. E o que a estatística avançada também comprovou? Que o treinador, quando entra para dirigir um time, ele só consegue começar a dar uma cara nova para o time a partir da 7ª partida. Então, por que os dirigentes trocam assim, né, a toque de caixa, o treinador do comando? Lá eles desenvolveram, Marquinhos, Isney e Romeu, uma teoria. Isso não é conversa fiada nem para boi dormir, não. Isso é fato. Chama teoria do bode expiatório. Aliás, o pessoal tem muito carinho, né, em falar das coisas que são feitas fora do Brasil, ainda mais na Alemanha. Então é legal a gente dizer isso, né? Um brasileiro estudioso lá na Alemanha, na Universidade de Colônia, junto com mais 2 internacionais pesquisadores, pegaram o Campeonato Brasileiro durante 16 anos e fizeram a estatística, a matemática avançada. E aí descobriram que no Brasil, se o treinador perde 3 jogos seguidos, mesmo que ele tenha ganho, vamos imaginar 20 jogos, ele ganhou 17 e perdeu 3. Os 3 que ele perderam são suficientes no Brasil para ele ser demitido. E os 17 jogos anteriores a esses 3 não tem peso de decisão para os dirigentes. Isso é matemática e estatística. O que eu estou dizendo é o que eu acho. Foi o que a ciência provou. Aí você pega um treinador brasileiro naturalizado mexicano,
né? Entre outras coisas, ele disse isso aqui, ó, vou botar aqui para vocês, ó. Não tenho o menor interesse em ser treinador no Brasil. Não posso estar onde não se respeita o trabalho dos técnicos. Cara, amor, matou a pau. Mas ele também tem os seus dias de fúria, né? E eu vou mostrar aqui para vocês algo muito interessante para vocês assistirem aí. O treinamento dele. Teve uma entrevista que vocês devem ter visto. Vou soltar a entrevista primeiro. Buenas noches. No. ¿Hay alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar? Porque así es para mí, primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Es las damas primero y se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Cuando este cabrón se cae, yo regreso. Que delícia. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu, quando vi isso aqui a primeira vez, eu já fiquei. Olha outra coisa dele, do Tuco. Olha aqui, ó. Ó, mais um negocinho dele. Cara, fantástico. Isso é um dia de fúria, né? Um dia de fúria do cara. Vocês já tiveram esse dia de fúria? Marquinhos, já teve esse dia de fúria que você chegou para trabalhar com os goleiros, puta, o cabeção pirou e falou, cara, não dá. Já rolou isso aí? Conta aí pra gente. Não, comigo não. É claro que você perde o controle algumas vezes, mas nunca chegou nesse extremo, não. Mas isso aí faz parte de um contexto, entendeu? Você pode ver que os jogadores estão todos, quando ele grita, quando ele faz aquela cena, quando ele xinga, os jogadores estão todos ouvindo, sim, entendeu? Sim. E todos, você vê mais ou menos dá para perceber um respeito que existe. Por quê? Ali, futebol é um mundo à parte, é uma linguagem diferente, é um idioma diferente, em que você ali, às vezes um palavrão é um elogio. Então é um outro mundo, não é um mundo acadêmico ali dentro. Ali é uma coisa diferente. Então, quando ele está xingando, está falando, para ele estar nesse clube há 11 anos, se não me engano, acho que é 11 anos, ou mais de 11 anos, é um dos treinadores mais longevos da história do futebol, mundial, ele está entre os tops de permanência em clube. Você pode ter certeza que ele é um cara sério, competente, e esse temperamento dele é uma coisa que as pessoas entendem, os atletas entendem, entendeu? Não é para aparecer, porque é diferente quando você faz isso para aparecer ou quando é seu, aquilo é dele. Então o jogador depois chega no vestiário, pô, o homem está de sacanagem, sacaneia ele, brinca e tal, mas existe um respeito, porque sabe que ele tem uma conduta, que essa conduta ela é sempre coerente com o movimento. Se ele comete um erro aqui, ele vai cometer sempre aquele mesmo erro, porque a conduta dele é assim. E o jogador, todos nós aqui, como jogador, sabe que você entende isso. A única coisa que o jogador não admite é a tal da mentira. Se o cara é ignorante, ele vai entender. Se o cara é bruto, ele vai entender. Se o cara é meigo, ele vai entender. Mas se o cara é falso, ele não aceita.
porque a mentira tem perna curta, não adianta. Então, esse jeito dele aí é normal. Então, o cara já entra no campo sabendo que se ele fizer uma coisa errada, o treinador vai explodir. Aquilo ali não foi a primeira vez, não. Aquilo ali com certeza deve ser uma rotina na vida, nos treinamentos dele, que ninguém faz isso. Flagraram, né? As câmeras flagraram, né? Então a gente viu, mas vai saber o que rola. E é verdade, você tocou um ponto aí bem importante, né? O respeito, todo mundo baixou a cabeça e continuou fazendo. Quer dizer, ele tem. E na entrevista coletiva, quando ele começou, ele falando ali, ó, tô 6 anos aqui e tal, que ele tinha só 6 anos. Agora ele tá indo para o dobro. Tá mais poderoso ainda. Fala aí, Wisner. Não, imagina, você falou uma coisa. Ah, não, ele só tinha 6 anos, né? Algo não pensado no Brasil. Um O Brasil treinador com uma temporada. fora da caixinha aqui, né? Que não tem nem como imaginar isso, né, cara? Não, Marquinhos falou, como sempre, muito bem, né? O que o jogador não suporta realmente é a mentira, a falsidade, né? Você adquire. E o futebol é um esporte de contato, é um esporte que você não pode falar, por favor, me dá a bola. Por favor, hoje você está num bom dia. Eu não posso estar falando com o jogador dessa maneira, né? Então, como a quem falou, às vezes um palavrão é tipo assim, pip, que defesa. Pô, que defesa do pip. Isso é muito importante. Então, como eu falei, o esporte é um futebol, um esporte de contato, é um esporte que realmente você tem que mexer um pouquinho com o emocional, tirar o jogador da zona de conforto, e às vezes você tem que tirar o jogador da zona de conforto. Se você conhece o seu atleta, então você vai saber tirá-lo daquela zona de conforto, ou com um palavrão, ou xingando, ou um elogio, ou um carinho. Isso vai de profissional para o profissional. E o respeito ficou nítido que ele tem com todos os jogadores. Foi comentado aqui no nosso programa passado a importância, até o Marquinhos que falou isso, a importância que o treinador de goleiro tem em dar o mesmo tratamento a todos os goleiros. Né? Lembra? Vocês falaram isso, que é importante e seja para dar uma rasgada, para dar um afago, né? Para dizer que foi bem. E eu quero acrescentar aqui, ouvindo o Marquinho e o Wisner, para passar a bola aí para ouvir o Romeu e o Jair sobre isso, o seguinte, o treinador de goleiro, ele é um ser diferente, como goleiro é também, né? Dentro do universo do futebol, e as pessoas não entendem, elas não fazem ideia da importância que tem um treinador de goleiro no trabalho dos goleiros, e essa relação precisa ser sadia. Ela precisa ter intimidade, mas ela precisa de respeito. Ela precisa do respeito, mas ela não pode ter limite. Quando eu digo não ter limite, assim, o treinador de goleiro, ele tem que ter uma intimidade tamanha que ele precisa, às vezes, chegar dentro da alma do cara, né, do goleiro, para descobrir coisas que, em condições normais, um treinador não descobre o seu jogador, o preparador físico não descobre o jogador. Não há isso, não tem nada parecido com essa relação. A ponto da gente olhar para o goleiro, a gente sabe o que ele está sentindo, se ele está num dia bom, se ele está num dia ruim, se aquele dia, aquele trabalho está legal para ele, se vai ser produtivo, se não vai ser. Aí você dá aquela mexida no trabalho para poder melhorar, né, o clima, né, a atmosfera do treinamento. A gente estava mostrando aqui, acho que o Romeu viu também, e o Jair, que eles saíram, mas voltaram, o Tuca Ferretti, treinador do Tigres, que é um brasileiro naturalizado, né, que está há mais de 10 anos, mais de uma década. Eu vi, eu queria falar sobre isso. Isso. Então fica à vontade aí, já passa a bola para você. Eu conheço o Tuca desde a base do Botafogo, que eu tive o privilégio de jogar com ele. O ataque era Tuca e Puruca, timaço lá da Botafogo em 70, 71. E ele é uma pessoa muito dócil, muito educada. E o Botafogo era o time que mais visitava o México nas viagens de meio de ano, que hoje não existe mais, que é uma grande pena. Acabou esse intercâmbio que nós tínhamos. Eu fui, viu? Eu fui. E ele, numa dessas. México, pelo Botafogo. Desculpa, só para. Vai. Não, mas na verdade, então está me confirmando. Sim. Então, Sim. o Botafogo, em cada excursão, que na época falava-se isso, deixava 2, 3 lá, porque eles gostavam muito gostam, aliás, brasileiro, gostam do futebol brasileiro.
conhece tudo do nosso futebol. E os primeiros jogadores a saíram do Brasil não iam para a Europa. O Botafogo ia para o México. E lá fizeram carreira. Ele está há 10 anos no Tigres, porque eu o conheço treinando, inclusive, ele era do Chivas, numa viagem nossa pela Libertadores, ele era técnico do Chivas. Eu acredito que ele esteja lá, sem exagero, uns 30 anos ou mais. Se naturalizou, ficou por lá, era irmão daquele nosso querido Ferretti, Bruno Ferretti, e é o Tuca. É uma pessoa dócil, educada. Eu ouvi, desculpa, eu não lembro quem falou, se foi o Marquinhos, o respeito que eles têm por tudo aquilo que ele está fazendo ali, uma maneira dele trabalhar, que me parece muito estressado, mas, na realidade, na vida normal, ele não é assim. E os jogadores respeitando, porque sem traçar nenhum paralelo, pior você chegar na beira do gramado e xingar seu jogador em público. Ali é um ambiente de treinamento, um ambiente privado, vazou aquele vídeo, ele, na maneira dele de exigir, os jogadores acatando. Quer dizer, dentro do maior respeito. Aquilo ali não desrespeita a ninguém. É uma exigência maior e os resultados estão aí. E a permanência dele do clube por 10 anos. Se a pessoa ele ficasse 10 anos tratando os atletas, teria vida longa. Eu achei muito. Ele foi dar entrevista, mas, meu amigo, vamos deixar a mulherada falar primeiro. E o cara ficou lá enchendo o saco. Eu, papai, você não está entendendo? Na sua casa você faz do seu jeito. Aqui é minha casa, vamos fazer do nosso jeito. Primeiro as damas. E o cara continua falando, rapaz, estourou. Eu vou sair. Quando ele calar a boca, eu volto. Aí. Acredito que tenha sido até uma tática, de repente, depois do jogo ruim, já ia encher o saco dele. Então, ele causou, essa vez, até essa situação para ir embora. Porque, porra, aturar, repare, depois de derrota, porra. Pô, é só resenha furada, né? Fala, Romeu. Então, eu queria me prender. A minha internet aqui deu uma falhada aqui, eu não ouvi a parte da entrevista, não. Então, eu vou me prender àquela manifestação dele de campo. Sim. Quer dizer, uma manifestação autêntica, né? Verdadeira, ali que expressa a indignação dele diante de um ou mais erros, de frequentes erros de momento ali, de treinamento. E aquela manifestação, né, emocional, verdadeira, aquilo dali transmite o quanto ele se entrega, né? O quanto ele se entrega nesse treinamento, o quanto ele se entrega para os seus atletas, buscando dar o que ele tem de melhor e tentando extrair o que o grupo dele pode dar de melhor. Né? E aí, aquilo que o Wisner falou, né? De repente o pessoal ali naquele momento acomodado na zona de conforto. E ele falou, lá na sua cabeça deve ter raciocinado algo, não, assim não pode. E aí aquela reação, né? Se isso acontece do jeito que aconteceu, que foi visível ali o respeito, a postura dos atletas demonstrando total respeito à manifestação do seu comandante. Se isso acontece, se isso é a filosofia, é a mentalidade do grupo, né? Parabéns, ele está com o grupo totalmente nas mãos. Né? E não vai pedir por gentileza, né? O Wisner também falou, não vai pedir por gentileza, vai pedir com manifestação forte, austera, e ele está aí o resultado do trabalho dele. A gente chegou no Tuca para falar desse comportamento dele, mas a gente estava falando do Everton, do que o Everton se tornou no gol, que é uma referência,
E por essas e outras, né? Aqui nós da BTG, hoje, homenageamos aí o Everton como goleiro ABTG. Porque aqui o cara não é goleiro ABTG só quando ganha, não. Ele fechou o gol. E a maior prova de que o Palmeiras realmente não merecia ganhar foi que o Everton foi o melhor jogador em campo. Ele só não foi melhor do que o tal do Nhaque, porque o cara realmente, com aquele corpão todo dele lá, rapaz, o cara brincou de jogar bola. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu estou muito receoso em relação às próximas Copas do Mundo. Eu acho que a gente vai amargar aí um bom tempo essa vontade de querer ganhar uma Copa do Mundo de novo. Vou dar um abraço aí pro Cominote, nosso colega de profissão, tá lá no grupo da BTG conosco. Cominote, um abraço para você, viu? É assim, né? Eu acho que é um dia de fúria. Acho que todo mundo tem o direito de um dia não estar legal e pá, já era. Aí eu não vou me prender isso não. Vamos tocar a bola para frente que atrás vem gente. Eu vou soltar aqui agora, meus nobres colegas, alguns lances do jogo do Alisson, para a gente entrar nessa parte que o Isner chamou a atenção, que o Everton tem se preocupado em fechar o gol e por isso ele tem se tornado o que se tornou. E essa preocupação hoje do futebol em transformar, eu penso assim, gostaria de ouvir a opinião de vocês na sequência. Alguém que não. Acho que você pode melhorar a qualidade de alguém com um trabalho, né, com fundamento. Estamos falando dos goleiros. Mas quando o atleta tem isso como um talento inato, ele traz com ele, é muito menos difícil. E é fácil de você ver. A gente viu um tempo atrás aí, passado recente, o goleiro Hugo, né, do Flamengo. Menino bom, excelente goleiro, mas quis fazer mais do que a competência dele permitia, se atrapalhou, tomou gols estranhos, comprometendo a atuação dele, porque ele não tem essa qualidade com os pés. Então, futebol é simples, gente. Faz o futebol simples. Recuou. Quebra para frente. Quebra. Para que você vai atrair responsabilidade que não é sua? Você é o último homem ali atrás. Sabe, meus colegas, eu não consigo entender. Eu, depois que parei de jogar, eu durante 10 anos fui treinador. Quero deixar isso bem claro. Trabalhei em vários times no Brasil, times de porte médio e pequeno. Não trabalhei em time de ponta. Mas depois eu desisti. Foi uma escolha minha, por N motivos, mas enfim. E fui goleiro profissional. Eu estou dizendo para vocês que na minha cabeça não entra um treinador montar um esquema onde uma coisa é teu time está atacando, viu, Wisner, Marquinhos, Romeu, eu gostaria que vocês pensassem comigo. Meu time está atacando, fazendo pressão, e aí, de repente, o time adversário toma a bola, e aí você rouba, você está desarrumado, você roda no goleiro lá atrás, né? Tem 20, 30 metros de distância, para poder o time sair, se posicionar, aí o goleiro domina, ele tem espaço, aí ele quebra de um lado, quebra do outro. Isso é uma coisa. Uma coisa é o goleirão estar atento no ataque adversário e antecipar uma jogada fora da linha da grande área, numa metida, num lançamento. Uma coisa. Outra coisa é o goleiro estar em cima da linha, ele está quase dentro do gol. Aí o zagueiro, ele pode chutar para o lado, ele pode rodar para o goleiro e o goleiro só dá um chute para frente. Não, o zagueiro toca no goleiro e abre para receber quase em cima da linha do gol. E aí o goleiro, em vez de facilitar o serviço dele, peraí, eu vou facilitar o meu serviço, é uma questão de inteligência. Não, eu vou tentar fazer algo melhor um pouco, né, porque eu sou técnico, então vou colocar a bola ali e meus colegas vão sair de trás tocando. Olha, a gente tem visto isso pelo mundo e não dá certo. O Diniz se complicou agora no São Paulo por causa disso, ou vocês acham que não é isso? E o Alisson a mesma coisa.
eu já dei minha opinião. Vocês notaram, foram dois erros, eu acho que você já tinha visto isso, Isne, assim, com esse requinte aí de qualidade, Marquinhos também tinha visto? Sim. Sim, sim, sim. Romel também tinha assistido, tinha visto o lance assim? Sim, né? É, Sim. eu percebi o Alisson abatido, normal, porque eu vou começar com você, Marquinhos, porque como você trabalhou com ele, eu queria ouvir você primeiro, aí depois até o Wisner vai ter mais propriedade para falar sobre isso e o Romel também. Em cima do que eu falei, o que você pensa, Marquinhos? Esse dia atípico do Alisson, eu queria que você falasse aí. Palmeiras, infelizmente, no Brasil a gente vive aquele negócio, a gente tem a síndrome do terceiro mundo, tudo que é de fora é melhor. Então agora está no modismo, então a gente valoriza pouco o que nós temos aqui. Sim. Isso é ruim, isso é pequeno, é uma coisa que. E você vê, por exemplo, agora, que nem você está falando, o Alisson aconteceu, ele tem uma técnica boa, ele errou, claro que ele errou, ele fez a opção errada. No primeiro lance, ele tinha só dar essa bola, veio, ela volta para o mesmo lado, ele quis virar o jogo, cara, quer dizer, numa situação em que ele nem estava vendo, então é complicado. No segundo, ele também quis passar para um cara que estava atrás do outro, também numa jogada extremamente difícil. Então, é aquele negócio que a gente fala, você falou e eu acho. Fazer o simples é tão difícil que os caras querem complicar. Entendeu? Porque às vezes as pessoas têm vergonha de fazer o simples, que é muito simples, elas querem fazer alguma coisa a mais. É isso Entendeu? aí, cara. Então, quer dizer, você pega hoje essa. O Jair vai me entender muito bem, o pessoal vai me entender muito bem. Isso aí tá uma palhaçada, cara. Esse negócio de exigir goleiro sair jogando. Tá ridículo, porque uma coisa é você sair jogando. Outra coisa é você exigir que o teu jogador seja um jogador de passe, que vai dar um passe, que vai melhorar, que vai acrescentar. Cara, a primeira obrigação do goleiro é defender. Aí fica esse pessoal moderninho aí que fica copiando tudo de fora. Copia tudo de fora. O que é copiar de fora? Ah, não, o goleiro tem que saber sair jogando com o pé. Cara, eu não vi um treinador, estou te falando por mim, vou falar por mim, eu não vi um treinador até agora dar um treino específico para o goleiro sair jogando com os pés. E se ele der o treino, pô, o goleiro treina com a mão todo dia. Ou você acha que é a mesma coisa? Pô, eu cansei de fazer isso, faço isso direto. Você vai lá, treina reposição, treina domínio, treina passe, bota os goleiros para pressionar. Eu te pergunto, é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Não é a mesma coisa, porque no jogo tem a pressão. Ele teria que treinar com os demais. O goleiro é uma coisa que eles não entendem. O goleiro está acostumado a trabalhar sob pressão com a bola na mão. Ele não está acostumado a trabalhar com a bola nos pés. Então é muito comum você ver o cara pega uma bola, atrasa para o goleiro. O goleiro está sozinho. Aí, de repente, o goleiro vai tirar a bola, já tem os caras em cima dele. Por que isso acontece? Porque o goleiro não tem aquele senso de direção, o Romeu deve ter as palavras mais bonitas aí. Ele não tem aquele senso de direção que, por exemplo, quando ele domina a bola, o raio de ação dele, ele não está treinado para isso. Por isso que para ele dominar a bola, a primeira coisa, ele já vai olhar para a bola. Ele já está perdendo tempo, porque ele tem que olhar. Ele é o último homem. Quando ele abaixa a cabeça e olha a bola, perdeu muito tempo, os caras já estão chegando e estão abafando, então é comum. Por quê? O goleiro não está acostumado a trabalhar sob pressão com a bola nos pés. É muito simples. Aí você quer esses caras aí que eu cansei de ver, papo furado, mentira, é papo, ninguém assume, só fala, não, quero que saia jogando porque é responsabilidade minha. Tá bom. Pergunta para o Agenor, goleiro do Fluminense, se ele foi sacado do time, se a torcida culpou o Diniz ou culpou ele? Quando ele fez aquela lambança contra o Bahia. É isso que eu falo, cara. Não adianta, o treinador pode chegar lá e falar assim, ó, é culpa minha. Só quem vai pagar, você pode fazer uma dívida, mas quem vai pagar é o outro, quem paga é o goleiro. Aonde está o Agenor hoje? Um goleiro que tem um potencial muito bom, conheço o goleiro,
tem um potencial muito grande, entendeu? Se ele souber controlar o peso dele, é um baita do goleiro, entendeu? Então, que essa mania de sair jogando, cara, simplifica. Simplifica. Deu para sair jogando? É claro, o cara dominou para você, o cara atrasou para você, você dominou, está com condição, se tiver como fazer um passe, tudo bem. Se não, tira. Dá tempo da sua defesa se recompor, dá tempo. Agora, quer sair jogando, quer entender? E a gente está vendo muito, eu estou falando, é até um pouco desabafo, porque eu estou vendo muito isso no Brasil. Aí tem esse negócio, tem essa reposição de bola que eles querem que o goleiro tem que jogue bem com os pés. Tudo bem, cara, eu entendo. Eu acho que hoje a exigência do goleiro com os pés é muito maior, porque a cobrança está muito maior também. Mas, pô, daí você exigir que o goleiro faça um lançamento ou um passe definitivo, pô, isso aí é um absurdo. Pode olhar e faz esse dia para trás, foi até o Jair que comentou isso. Faz uma pesquisa para ver. Os goleiros estão fazendo mais lambança do que resolvendo. Dos passes do goleiro tem mais lambança do que passes acertados. Pô, você tá ali, cara. Para onde a bola veio, você domina. Aí depois tem um monte de coisa também que influencia muito. O erro técnico, você recebe a bola do lado direito, aí o goleiro ele é destro, você recebe a bola do lado esquerdo. Como o goleiro é destro, ele domina ela para dentro. Quando ele domina ela para dentro, ela vem muito próximo do pé, ele não consegue tirar. Os caras... Isso é parte técnica, isso aí vocês resolvem em treinamento. Mas é ridículo isso, o que eu estou vendo hoje aí, os goleiros cometendo os erros. Por quê? O treinador está pressionando ele, a imprensa está pressionando ele. Ele tem o quê? Aquilo que eu falei no começo, que vocês deram risada. Ele tem vergonha de fazer o simples. É isso aí. Legal. A pergunta que eu faço na sequência é como deve se comportar um treinador de goleiro que está nos assistindo e vai nos assistir diante disso? Eu queria que você respondesse, Marquinhos, para eu passar para o Wisner. Então, sabendo qual é a fórmula para acabar com isso? Olha, pô, Cavaleiro, Palmieri, pô, show de bola sem me voltar a bola. Foi muito bom isso aí. Primeiro porque, às vezes, a gente é muito inferiorizado, o treinador de goleiro não é valorizado, e você tem medo de confrontar o treinador. Entendeu? Não é confrontar, você não precisa confrontar. Você não precisa. Eu tenho muito amigo meu, que eu falo sempre para ele. Você não vai ficar subindo em cima do muro todo dia. Uma hora você vai cair, cara. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão. E nessa decisão que você vai ter que tomar, não necessariamente precisa ser brigando. Expõe teu ponto de vista e acabou. Deixa o teu ponto de vista no quadro. Perguntou? Simplesmente, não tenta falar que você está certo ou está errado. Só expõe teu ponto de vista. Coloca teu ponto de vista. Pô, um exemplo. Vocês que o treinador chega, pô, tem que sair jogando, tal. Eu falei isso para o Abel. Ele queria que o Cavalieri saísse jogando. Falei, Abel, o Cavalieri não tem técnica para isso. Se você quiser, eu posso até pedir para ele. Mas vai dar merda. Vai dar merda. Porque ele não tem essa técnica. Tirar a bola é uma coisa. Ele não tem. Você vê o Cavalieri hoje, é um goleiro que eu amo, adoro. Não, profissional exemplar. Você está falando de potencial. Tudo bem. Vamos lá. Pô, você nasce, ou você acha que vai haver outro goleiro que vai fazer o que o Rogério Ceni fez? Nunca mais. Quando o Rogério Ceni nasceu, Deus pegou ele e falou assim, rapazinho, vem cá, você vai ser isso. Acabou, não vai ter outro. O Rogério tem quase 200 gols, cara. Tá entendendo? Pode. Esse recorde ninguém vai tirar. O Rogério Ceni bate falta. Agora, é um dom dele. Você querer copiar isso é diferente, isso é um dom dele. E a tua pergunta é o seguinte, o treinador de goleiro, ele não precisa brigar. Ele não precisa discutir, mas ele tem que colocar o ponto de vista dele. Quando o treinador falar alguma coisa, você fala assim, olha, eu acho, na minha opinião, ele não tem condição de fazer isso. Um erro que a gente comete muito, o treinador de goleiro comete muito, é achar que toda falha do goleiro é uma falha de treinamento. Para com isso! Não é. A repetição do erro é uma falha do treinador de goleiro. A repetição do mesmo erro. Aí sim, opa! O cara soltou 3 bolas desse lado aqui. Aí ele não interviu, né? Ele não interviu
melhorou isso. Agora, o goleiro dá um rebote. Esse dia para trás passou um jogo aí, acho que foi do Palmeiras, do próprio Everton. Pô, que coisa ridícula que o Everton fez. Resolveu o problema. O cara chutou, o Everton tirou de manchete pro meio da área. Não sei se vocês viram isso. Sim, sim. Quer dizer, tecnicamente tá muito errado. Ele pode até usar a manchete, mas tira pro lado. Ele jogou para dentro da área. Sim. Se não me engano, foi contra o Santos. Sim. Na final. Agora, você imagina se essa bola, se ele rebateu de manchete pro meio da área, se o jogador do Santos que estava lá, que passou perto dele, acho que era o Marinho, se não me engano, pega de primeiro e faz o gol, a gente estaria conversando hoje diferente. Então, eu acho que o treinador de goleiro tem essa mania de achar que a falha do goleiro é falha dele. Não, não é. Então, quando o treinador falar, o treinador se expor, você coloca a tua opinião, não precisa brigar e nem medir força. Simplesmente coloca a tua opinião para ele. Fala, olha, eu acho que ele se fizer isso, não vai dar certo. Porque ele não tem técnica para isso. Você vai pegar, eu não vou falar nome que é chato, tem muito goleiro que tá. Tem goleiro aí que tá jogando, que não adianta, cara. Não é dele, ele defende. Tem goleiro que joga bem com os pés, o Jean, do Atlético Goianiense, joga bem com os pés, muito bem. O goleiro se não me engano, acho que é o goleiro do Guto, joga muito bem também com os pés. Mas um ou outro. Então, os treinadores de goleiro têm que saber se posicionar nesse sentido. Não que é culpa dele, mas muita gente, às vezes, fica com medo de se posicionar e criar um atrito com o treinador. Aí fica quieto. Aí vai lá e manda o goleiro fazer. Aí depois, quando o goleiro faz e dá merda, aí o goleiro vem puto. Porque nós não falamos que o jogador não admite mentira. Nós não comentamos isso aqui, Sim. que a pior coisa que tem para o jogador é mentira. Pô, se você está treinando o teu goleiro, se ele falhou, cara, chega para ele e fala assim, companheiro, falhou. Falhou. Vamos para aí, porque você está ajudando ele, você está ajudando. Agora, se você falha, se ele falha e você não fala nada, se omite, cara, você vai perder a confiança dele. Ele não vai evoluir com você. Então, a posição do treinador de goleiro, ele tem que se posicionar. Eu sei que é difícil. Marquinhos trabalhou em time grande. Pô, mas eu trabalhei no Matsubara também, cara. Trabalhei no Pinheiros, trabalhei no Paranaense, trabalhei no Ceilândia. O teu ponto de vista, você tem que deixar bem claro. Aquilo que você acredita, lute por aquilo. Brigue por aquilo. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que muitas vezes a gente se omite um pouquinho. E até porque, Marquinhos, a decisão final é sempre do treinador, né? Do head coach. É o cara que ele vai decidir. Mas você tem que ir lá e colocar a sua posição, como você falou, de forma inteligente, direta, objetiva. Ó, eu acho que assim vai dar errado. Eu proponho não fazer isso. Ele não tem condição. Sei lá, você vai argumentar. Agora, se você quiser fazer, eu vou trabalhar para tentar fazer o melhor possível. Quer falar, Jair? Fica à vontade aí, Jair. Perfeito. Estou me ouvindo bem? Sim, senhor. Pode falar. Eu acredito que ele tirou de manchete evitando o gol. Então, para ser manchete no dia seguinte. E, na realidade, no momento, essa situação é irreversível. Que o modelo de jogo que está se apresentando é este. Realmente, a saída de bola de trás é um ganho muito grande para toda a equipe. Mas nós temos uma cultura desde o início de nossas carreiras e dos antepassados, que o goleiro não intervia dessa maneira no jogo, não vinha ser obrigado a jogar com os pés. Tinha uma velha frase que eu discordo, mas vou usar agora: todo cara ruim de pé, o que não é o caso. Então, sair com o goleiro era uma coisa impensada e proibida. Você devolver a bola para o goleiro. Hoje, diante dessa imposição, o que eu acho é que se não se muda uma maneira de jogar, de uma noite para o dia. Nós temos que ter um período de adaptação. O treinador de goleiros seria o responsável por essa transformação.
não imediato. Mas o que me deixa perplexo é que não é só no Brasil. Eu vejo o jogo o dia todo, não sai de frente da televisão. Isso é no mundo todo, quer dizer, vai passar um tempo, o pessoal comece, talvez até a próxima geração, mas eu temo por muito de quando esses jovens da base chegarem, a imposição vai ser outra. Mas é uma maneira que a gente tem que fazer, porque o que está sendo mostrado agora é atender às necessidades do treinador, embora eu concordo plenamente com o Marquinhos, que não é assim que se faz abruptamente. Vimos um modelo com jogadores de alta classe, mas sempre sobra para o goleiro. Agora, na minha opinião, o Everton é o cara mais inteligente que tem aí, porque ele faz todo esse trabalho com os pés, razoavelmente, e na hora do aperto ele não tem vergonha de chutar para frente, ele não chuta para arquibancada, não. Ele devolve a bola lá na frente e elimina aquela possibilidade de perigo. Isso concordo, acho que o Marquinhos e o Jair foram felizes demais. Marquinhos tocou num ponto aí, Wisner, que é muito interessante, que o goleiro não está ambientado, não é comum para ele, né, sofrer esse tipo de pressão. Essa questão do espaço-tempo, ele ainda falou que o Romer achou uma palavra certinha, né, eu achei muito interessante, porque é bem isso mesmo, né? É difícil você conseguir classificar essa questão do ambiente, da repetição, dessa noção de espaço e tempo, do domínio, o que eu faço com ela. Eu sou o último homem. Quando um colega que está ambientado encontra dificuldade, batem a carteira dele, levam a bola embora, e aí tem outro para socorrer ele. O goleiro, se batem a carteira dele, acabou, amigão. Acabou. E eu quero só dar um seguinte destaque antes de passar para você, Wisney. Eu queria saber como é que é feito esse trabalho aí fora, se os treinadores se preocupam, né, com essa parte, se cobram isso, ou se isso parte de você. É dizer o seguinte, que o goleiro, quando ele comete esse tipo de falha, ele chama a responsabilidade para ele. O treinador não vai segurar a bucha, como foi colocado aqui, né? A bronca é minha, a bronca não é dele, a bronca é do goleiro, que precisa dar uma solução para aquilo ali. E como é que você tem reagido aí fora? O que você tem visto em relação a isso? Eu sei que é o modelo do goleiro linha, isso é o futuro, parará, pipipi, popopó. Mas cada escola tem o seu critério, tem a sua cultura. Como é que isso é feito aí fora, Wisney? Bom, eu trabalhei em Dubai 6 anos com o Walter Zenga. Todo mundo conhece o Walter Zenga. Ele falou para mim assim, trabalhe o goleiro para pegar a bola. Não saio jogando, não gosto de sair jogando, põe a bola lá para... Falou assim, treine o seu goleiro para chutar depois do meio de campo, que lá eu resolvo a situação. Esse foi o Walter Zenga, com quem eu trabalhei 6 anos. Não gosto, não, eu falei assim, não entendo. Eu não entendo porque eu vou atrair o meu adversário para dentro da minha área. Então eu vou colocar essa bola longe, agrupo o meu time e brigo pela segunda bola. Bom, esse foi o Walter Zenga. Depois eu vim trabalhar aqui, trabalhei com o Gabriel Calderon. Ele gostava de sair jogando até a primeira página. Ele gosta que o goleiro seja um suporte e não aquele atleta que vai... Não um goleiro que quebra a linha, vai fazer a primeira parte de construção de jogada. Não. Ele é um suporte. A bola vem, você controla, você vira, se puder. Se não, do jeito que ela vem, você joga do outro lado. E aí tive uma experiência com um treinador espanhol. Com esse treinador espanhol, sim. Esse treinador espanhol, o goleiro, ele era inserido no modelo de jogo. Eu muitas vezes, eu só aquecia o goleiro e ele pegava o goleiro. Era posse de bola, era rondo, posse de bola, ele como apoio, era minijogos e ele e o goleiro também como servindo de apoio. Então realmente ele era o apoio. Só que eu peguei e falei para ele, olha, você está chegando aqui agora, aqui é um país com uma cultura diferente, eu vou dar minha opinião sobre isso, eu acho legal, acho bacana no papel, mas eu acredito que não vai funcionar.
Nós temos até um goleiro que consegue sair jogando, mas eu acho que não vai funcionar. Resumo da ópera, foram 4 jogos, 4 derrotas. Foi mandado embora. Esse passou um pouquinho da estatística. A estatística foi de 3, foi para 4, Foi para 4. E aí entrou um outro treinador local. Não fizemos mais, não saímos jogando mais, e aí conseguimos fazer. Então, o que eu penso é assim, é muito bonito, né? É muito bacana o goleiro servir como apoio, jogar, quebrar uma linha, quebrar um passe. Mas a consequência é muito grande. Eu não sei se o risco vale a pena. A consequência é realmente muito grande. Porque, para você ver o Alisson, o jogo estava 1-1, cara. 1-1. O Liverpool e Manchester City, o Liverpool corre o risco de não jogar uma Champions League ano que vem. Então, quando ocorreu, né, a falha, o jogo estava 1-1, muito apertado. E aí o Liverpool teve um ataque lá, quase fez o gol, voltou. O Alisson falhou de novo, foi 3-1, acabou o jogo. Sim. Então, assim, a consequência foi, sabe, como aconteceu aqui, aconteceu ali, e você perdeu o jogo, acabou o jogo. Me permita, né? um parêntese rápido, um parêntese. E o goleiro, quando erra, é impressionante. Ninguém salva ele. É impressionante, não tem um pezinho para ajudar a gente, cara. Errou, só tá o atacante ali, e você vê, ele errou, quantos ataques ele sofreu ali e não resultou em gol, mas os que ele errou, especificamente, resultaram em gol. Então, é mais um motivo para não correr esse risco que você está falando aí. Complete, por favor. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, como eu falei, o risco não vale a pena. Não, e o atleta, ele tem que ter uma tomada de decisão, ele tem que estar olhando o horário, o placar do jogo, saber o tempo do jogo. No segundo tempo, muito frio, chovendo, ele não estava tendo muitas ações com os pés, e aí vem uma situação, ele quer virar uma bola que vem, ele quer virar a bola na diagonal para o outro lado, se expondo. Então, assim, eu penso assim, para a gente poder resumir, porque isso aí dá um bate-papo bacana, né? Serve até de uma outra ocasião. Eu penso assim, hoje o goleiro mais valioso do mundo é o Oblak, que é o goleiro do Atlético de Madrid. E por que ele é mais valioso? Porque ele é o mais caro. Porque ele defende a meta como ninguém, e isso é ponto. E o Simeone, eu estava vendo o scout dele, o Simeone tem 500 partidas com o Atlético de Madrid. Sabe quantos clean sheets ele tem? 250. Quer dizer que ele toma um gol, um jogo, mas no outro ele não toma. No outro ele não toma. Então, é o modelo de jogo também que o goleiro está inserido? É bacana. É igual o Guardiola. O Guardiola, ele gosta de sair jogando. Ele contratou o Bravo, que é do Chile, porque sabia sair jogando com os pés. Só que aconteceu o seguinte, ele sabia tanto sair com os pés, mas ele foi trocado pelo Ederson porque ele falhou com as mãos. Ele falhou defendendo a meta. E aí o Manchester City foi e contratou o Ederson, que tem a qualidade de jogar com os pés, mas defende a meta, defende o gol. Então, a minha grande pergunta, nós, principalmente para a gente poder resumir, para o goleiro ser inserido realmente no modelo de jogo, ele tem que ser inserido no modelo de treino. E aí eles vão ficar com a gente 10 minutos, 15 minutos. Porque um treino hoje é 1h15, 1h20 como muito. E aí você aquece 15 minutos, 20 minutos. Você acha que seu goleiro com 15 minutos, você vai trabalhar com 4 goleiros. Divide aí 15 minutos para 4. 4 vezes 3, 12, vamos lá. 4 minutos, vamos colocar 16 minutos. 4 vezes 4, 16. 4 minutos para cada goleiro de treino. Você vai conseguir evoluir esse goleiro com as mãos, que é o que ele tem que fazer? Eu vou te responder o que acontece no futsal. No futsal, tem um goleiro linha que fica no banco. Quando a coisa aperta, vocês sabem disso, né? Quem acompanha o futsal, arranca o goleirão lá, que é o que fecha o gol, e põe o goleiro linha, que garra um pouco, mas ele vai ser mais uma opção na linha. Mas sempre está tomando contra-ataque. Não, sempre está tomando um gol. O risco é enorme. É assim, é matar ou morrer. O goleiro linha só entra na hora que a luz vermelha acendeu e vai todo mundo morrer. Então ele entra. Então, você vê, Palmeiras, numa sessão de 1h15, você fica 15 minutos com o goleiro, ou que seja 20 minutos com o goleiro, 5 minutos para cada goleiro. E aí ele parte toda a sessão com a equipe.
Eu tô te dando o exemplo do Aham. goleiro linha, porque é impossível colocar, como dizia o meu pai, né, esses dois proveitos num saco só. Esse ditado aí Ela- o Jair conhece, que é da época dele. Você botar dois proveitos num saco só, Não, não e vai outra coisa, dar. como o Marquinhos bem falou, hoje, se você, né? Tem muita gente aí que é da moda. Se você não trabalha com os pés, se você não sai jogando com os pés, você é de outro mundo. Se você não pertence ao mundo do futebol, mas não. Aí você está desatualizado, que não sei o quê, É, que você entendi. só trabalha o cognitivo, que você tem que ter um trabalho um pouco mais situacional, você tem que ter um trabalho mais integrado. Essas palavras ricas aí, né? Como o Marquinhos falou. Como- essas palavras um pouquinho mais ricas aí. Então, assim, eu penso o seguinte, até que ponto o risco vale a pena? E aí você faz o seu balanço, porque vai ter pai de família dependendo desse emprego, vai ter muita gente dependendo desse emprego, como você bem falou, ninguém salva a gente. Aí vamos deixar o cara que tem as palavras bonitas aí falar agora, né? Vai lá, Rob, conserta aí, vai. Fica à vontade. Então, os companheiros foram muito bem, explanaram, abordaram todas as facetas aí, todos os. Eu vou resumir no seguinte: o goleiro tem que fazer o simples. Eu vou só repetir o que já disseram. Tem que fazer o simples. E o que simples é esse? Tirar a bola fora ou alongar essa bola. Tem que parar com esse modismo, como o Marquinho falou. Esse modismo é nocivo. E entrou muito aqui, me corrijam, entrou muito aqui no país por causa da figura do Noia. Ah, porque o Noia é o deus do jogo com os pés, né? Que o Noia é líbero. E aí já tem E até nem é, tá? E nem uma é, mas vai. divergência de conceito. É. E nem é, porque já tem uma divergência de conceitos. Porque o líbero é o cara que transpõe linhas. É o cara que vai até, às vezes, ao ataque. É o cara que transpõe linhas e distribui a bola. O Neuer é um homem de sobra. É um homem de alívio de pressão. Mas aí vem o modismo copiando o Neuer. E aí um agravante muito profissional da base está deixando com que seus goleiros vistam entrem nesse cenário de fazer o que o Neuer está fazendo. Então, é fazer o simples, parar de copiar esses modismos. A função precípua é defender. E aí o Wisner falou aí do goleiro mais bem pago hoje, mais caro hoje. Por quê? Porque é eficiente na sua função precípua, que é defender. E aí nós temos o Everton fazendo isso. Né? Então, outra coisa preocupante é o treinador, e aí independe de categoria, o treinador autoritário, que não dá essa abertura ao treinador de goleiros, dizer, como o Marquinho falou, o atleta X não dá, ele não vai por tua conta e risco, ele não dá. Então, tem treinador autoritário que não permite o diálogo ou uma tomada de decisão do treinador de goleiros, né, de decidir taticamente que aquele goleiro não dá para fazer o que ele desejaria no seu modelo de jogo, ele não vai participar com eficiência. Então, para mim, é isso. Resumindo, é isso. E uma coisa que eu gosto de fazer uma analogia do goleiro é com o piloto de avião, com o neurocirurgião. Se errar, já era. É isso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E é verdade, né? O que me impressiona é que quando a gente erra, o goleiro errou. Não tem um pezinho, porque, pô, o Alisson errou duas vezes. Pô, alguém podia salvar ele. Não, não teve isso. Deu tudo certo para os caras. Então isso é a prova de que nós não podemos errar. E se a gente trabalha em busca da perfeição, treinador de goleiro trabalha em busca da perfeição, goleiro trabalha em busca da perfeição. Simplifica, caramba! O simples já é muito difícil de ser feito. Simplifica. Faz o feijão com arroz, faz o básico.
E assim, eu acho que também o Jair colocou muito bem quando falou para o Everton, né, que por quê? O cara é inteligente. O cara é inteligente, peraí. E outra coisa, você falou do modelo de jogo do Neuer, Rômulo, mas veja bem, olha a condição que ele recebe a bola. É aquela condição que eu citei aqui há pouco. Ele joga adiantado, o time roda, a bola passa por ele, roda, a bola passa por ele, pressionado com a bunda. Tem hora para fazer isso. Tem hora para você receber a bola e fazer esses lançamentos, pagar de posudo ali, quebrando de um lado, do outro. É chique, Exatamente. você tem um time redondinho, os caras tocam a bola no teu pé, o campo é bom pra caramba. Você vai jogar no Brasil, tirando a Série A do Campeonato Brasileiro, tudo campo cheio de caroço, iluminação ruim, a bola vem viva, cheia de braço, cheia de perna para cima de você, e o goleiro tem que se virar. E o Marquinhos foi super feliz aí na colocação, falando assim, realmente, o goleiro, ele não tem o instinto dele, essa é a palavra, né? O instinto dele treinado para ter essas soluções a curto espaço de tempo, um curto espaço de tempo, para colocar uma bola. Você vê que o Alisson, ele tenta fazer o passe de primeira, mas ele não, a bola pega na bunda do pé, na famosa bunda do pé, e não sobe. E aí os caras, 1, 2, 3, pum, caixa. Aí ele, pum, ele abateu. Aí ele de novo. Meu amigo, ó, o Marquinhos deu aqui uma sugestão. Eu vou dar outra aqui. Nunca está tão ruim que não pode piorar. Então, se está ruim, não arrisca não. Simplifica mais do que você já simplificaria em condições normais. Quebra para frente. E treinador de goleiro inteligente tem que usar essa estratégia. Nós estamos com 1h30 de programa. É o tempo que a gente quer fazer com que todos os nossos programas rodem, 1h30 redondinho. Então, eu vou aproveitar aqui para abrir espaço para. Vou começar com o Jair, que é o mais novo. Jair, dê o seu boa noite, seus cumprimentos finais aí para os companheiros que estão nos assistindo. Obrigado a todos que estão nos assistindo até aqui. Treinador de goleiro, associe-se à BTG. A gente precisa de você em Boa noite. www.abtg.com.br. Fala aí, Jair. Quero agradecer a todos que estão nos dando, aos que estão participando. Realmente, essas nossas reuniões, nós não temos aqui nenhuma afirmativa de opinião. Nós falamos o que a gente sente. Todos se posicionaram dentro de uma maneira correta. O que mais me preocupou nesse papo de hoje foi o Isne revelar que nós temos o tempo mais escasso e mínimo de todas as épocas, quando teria agora que ter um tempo maior, devido a toda essa readaptação, toda essa nova maneira de se jogar. Então, nós vamos ficar mais ou menos com os pés, mais ou menos, treinando muito, e horríveis com as mãos. Isso aí me preocupa profundamente. Muito bem colocado, Jair. Vou passar a bola para o Isne. Já que você falou nele, vai o Isne dar o boa noite dele aí e as considerações finais aí. Pega essa réplica aí, Isne. Domina no peito aí, vai. Bom, pessoal, boa noite. Sempre um prazer, uma honra estar com vocês, Palmieri, Marquinhos, Jair, Rômulo. É um prazer muito grande estar falando aqui. E quero dirigir essa palavra agora para os nossos sócios, ou o pessoal do grupo do WhatsApp. Vai no nosso canal lá do YouTube, dá aquele subscribe lá. Vamos fortalecer o canal, aperta o sininho lá para poder ativar a notificação. Vamos fortalecer a classe, nós precisamos bastante de vocês, tá? Vocês estão junto com a gente tem coisa muito boa para vocês aí, para ser feita aí. Vai ter um curso aí logo, logo, e é um curso bem diferente de tudo que está acontecendo, tá, pessoal? Do que tem cursos aí no mercado. É um curso que vai ter uma chancela muito forte, que é da BTG. Tá bom? Um beijão para todo mundo aí, ó. Muito obrigado aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Romeu, a bola é sua, Romeu. Mais uma vez, queria agradecer o convite, né, Palmieri, de estar reunidos aqui. Agradecer a presença aí de Wisner, Marquinhos, Jair, né, de estar trocando experiências. É um momento que a gente sempre aprende. Agradecer a participação aí do Kleber Val, do Cominotti, do Charles Paz, do Giovanni, do Guto, Luiz Felipe, Wellerson e Diego Alves. Tá? Um abraço, galera. Continuem defendendo
fazendo a propaganda desses nossos encontros, que é um grande prazer trocar ideias sobre aquilo que a gente ama. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Obrigado, Romeu. Marquinhos, ó, bola é sua, Marquinhos. Bem, é um prazer enorme estar aqui trocando essas ideias, trocando essas experiências aí. E queria deixar um recado também para o pessoal que nos assiste, os treinadores de goleiros, que, se possível, se candidatem aí, façam perguntas, tirem dúvidas. Eu acho que, se a gente não puder ajudar, pelo menos eu tenho certeza que nós não vamos atrapalhar. Entendeu? É o que eu falo para os meus goleiros. Falo assim, ó, não atrapalhando já tá bom demais. Entendeu? Marquinhos, dá licença, Marquinhos, nós trabalhamos bastante, o Elas também está aí, que trabalhou lá nos Emirados, a gente falava assim, ó, pelo amor de Deus, a bola que vai fora, deixei fora, não vai pra dentro. Porra, tem demais disso, tem demais. A bola que vai fora, deixa fora, pelo amor de Deus. Não complica. Não põe pra dentro, não. Que tem muito. E isso daí eu queria que vocês participassem mais, que estão nos ouvindo, que tem do ABTG, se filia aí. A gente não está falando isso só para... A gente está falando isso porque a gente cresce muito, a gente aprende muito. Eu falo isso porque no meu tempo não tinha essas oportunidades de mídia que nós temos hoje, essa oportunidade de aprendizado. Você está trocando uma ideia aqui, nós estamos trocando ideia. Então, por exemplo, não é o que a gente fala que está certo ou que está errado, são diálogos, entendeu? Você vai tirar a tua conclusão se nós estamos falando abobrinha, se não estamos falando abobrinha, entendeu? Nós estamos falando de coisas que nós vivemos. Então, se você fizer uma pergunta, nós vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar, te auxiliar. Uma coisa que eu vou até deixar para um próximo programa também, queria ver o seguinte, para tocar na ideia, por que muitos times do Brasil não revelam goleiro? A longa data. Estou falando de time grande, só estou falando de Série A. Estou falando de Bem Série colocado. A. Bem colocado, Marquinhos. Vamos deixar Show essa de bola. interrogação aí para o próximo programa, então. Vai ser o tema. Você vê aí, tem time aí que o último goleiro que eu vi, puta merda, não dá nem para pensar, time grande. Então, quer dizer, você vê, peraí, o Jair sabe. O que está acontecendo, né? Você sabe, alguma coisa tem que acontecer. Mas aí o treinador ficando 6 meses em cada clube não vai fazer isso. Não vai fazer isso, entendeu? Não é questão. Mas você tem que ver, tem que buscar. Você tem que trabalhar, você está trabalhando. Ele é um exemplo hoje. Vou dar um exemplo. Palmeiras. Palmeiras tem 3 goleiros acima de... Quantos anos tem o Everton? Se não me engano, é 30 e pouco também, não é? 34, eu acho. São tudo veteranos, cara. Os caras já então, mais de 30, né? O Everton tem 34, o Price tinha 40, aquele outro que está lá, como é que chama? 33, para ser mais exato. O Everton é o mais novo. O outro está com quase 40. O Jailson está com quase 40 anos, ou mais de 40. Então, quer dizer, cadê a renovação disso? Cadê a renovação disso? Quando você tem um goleiro assim, pô, vai buscar, tenta buscar, tem que fazer, tem que trabalhar. Então, por que não está tendo... por exemplo, Flamengo teve o Júlio César, agora o Flamengo está com mais 2, tem 2 no Hugo, tem o César, que foi emprestado agora, são moleques que estão vindo, o Botafogo teve o Jefferson, entendeu? Então, eu estou falando assim, estou dando alguns exemplos, mas acho que é um tema para a gente conversar também, o porquê que isso não está... que os grandes clubes não estão revelando goleiro. Gente, um abraço, um prazer. Muito bom participar desse programa. Fico muito contente mesmo. De coração, é um prazer enorme. Um abraço a todos. E já emendando aí na tua pergunta para o próximo programa, é o seguinte: essas revelações, elas não existem ou está faltando coragem porque não se tem confiança que esses jovens possam entrar e fazer a diferença a ponto de... Quer dizer, eles existem, estão ocultos, ou eles sequer existem. Então, a gente tem que, no meio dessa discussão que a gente vai promover, a gente tem que tentar... E, aliás, o colega treinador de goleiro, o Marquinho falou bem aí, né? O Wisner, todos nós, né?
É legal ele entrar e opinar, ó, eu tô aqui no clube tal, a gente tem um goleirão assim, 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 daqui a pouco, para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu quero agradecer muito. Antes de fechar o programa, vamos deixar um abraço aqui para o nosso Guto Albuquerque, né? Vou botar a foto dele aqui para você. Já já ele vai participar do programa com a gente. Mas se você não conhece ele, esse é o Guto, ó. Tá aí o Guto, tá certo? Treinador do Fortaleza. Ele é o leão do PC. É essa fera aí, ó. Tá certo? Pinta de ator norte-americano, daqueles caras faroeste. Se meter um chapéu nele daquele de faroeste, uma espingarda, uma arma na cintura, já era. Esse aí é o Guto, nosso parceiro, que se Deus quiser, no próximo programa, ele falou que no próximo programa ele vai estar junto. Ele e o Jorsen, rapaz, Fortaleza e o Sport, eles estão nadando de braçada, os dois juntos, acendendo vela todo dia, que o bicho está pegando para eles, hein? Eles têm uma parada dura, os dois, não é fácil não. Quero agradecer aí, ó, Wisner, muito obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Romeu. Obrigado, Jair. Obrigado, Deus, né, acima de tudo, porque nos dá saúde para a gente estar aqui reunido, batendo esse papo gostoso. E realmente, a gente espera que o treinador de goleiro aí possa participar com a gente e dar sua cota de contribuição também. Aprender e nos ensinar também, que aqui ninguém sabe tudo, não. Rapaziada, muito obrigado aí, viu? Vou soltar aqui a vinhetinha para a gente fechar o programa. Fiquem com Deus. Valeu? Boa noite aí, hein?